O vídeo de hoje é a continuação do anterior. Então, se você não viu o anterior, vai lá ver o anterior, que eu vou, né, continuar com o que eu estava dizendo naquele vídeo. Provavelmente, isso vai ter umas 3 partes. Ai, mas como assim? É porque é um assunto mas bem importante mesmo pra mim estar falando. Porque não é uma coisa que eu diria assim, sabe? Que seria legal, interativo, entendeu? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, apertando aí no sininho, se inscrevendo, pra você não perder nenhum vídeo. E, assim, mas tá bem entupido demais. E esse caso a gente abafa. Aí, entendeu? Gente, é que é difícil lembrar, entendeu? Que eu já esqueci um pouquinho o que eu ia falar, mas, assim, dizendo, é um pouquinho difícil. E continuando, então, eu resolvi ensaiar o louvor. Como eu disse, eu decidi ser diferente. Dessa vez eu não queria ficar no cantinho, eu queria ficar em pé. Porque aquele cantinho, ele tem tipo um morro e tem um murinho. E eu tenho medo, sabe? Sei lá, vai que o inimigo tenta fazer alguma coisa comigo. Vai que o inimigo tenta, o murinho tá aqui e esse aqui sou eu. Vai que eu, do muro, ia acabar me machucando. Não, né? Eu também tenho uma consciência, assim. E eu não queria ficar lá. E eu ia ficar no cantinho, que é bem próximo dele. Literalmente do lado. Tipo assim, ele tá aqui, ele tá aqui. Qualquer dia eu mostro pra vocês qual que é o cantinho. Qual que é, tá bom? Eu faço um vídeo aqui mostrando na educação física. Tá bom? Na educação física, qual que é o cantinho. Então, assim, eu fico lendo, não, gente. Só que eu gosto de cantar em pé. Porque, tipo assim, como eu tô agora sentada, pra mim parece como se tivesse faltando ar pra mim. E querendo ou não, gente, eu também tenho um pouquinho de falta de ar. Minha mãe tem gente aqui, ela tá vendo esse negócio. Porque às vezes eu corro, do nada eu fico cansada. Tipo assim, eu tô tentando arrumar exercício pra fazer, eu tô tentando arrumar alguma aula pra me fazer. Mas, gente, assim, não tem como eu falar isso pra vocês, né? O que tá acontecendo, mas eu tô tentando fazer alguma coisa para que eu não fique o dia inteiro no sofá, para que eu não fique todo dia fazendo a mesma coisa. Eu sempre tava tentando andar na minha bicicleta, porque é uma coisa que pra mim faz bem, e eu gosto de andar de bicicleta. Inclusive, foi por isso que eu lutei pra aprender a andar. Só que aí minha bicicleta quebrou, eu tô sem andar nela, então eu não tenho o que fazer. Eu tô sem nada pra fazer. Eu só tenho que assistir televisão, arrumar casa, arrumar minhas coisas, estudar, e é isso. Essa é as coisas que eu tenho pra fazer, e pintar. E só. É a coisa que eu tenho pra fazer aqui. E eu tô tentando mudar isso pra ver se é o problema, se eu tô muito tempo deitada, ou se é. Sei lá, eu tô tentando ver isso. Então eu prefiro fazer em pé, entendeu? Cantar em pé. E isso. Então eu tentei ficar naquele cantinho que é bem próximo do cantinho que eu já ficava mesmo. Só que o sol, tipo assim, tava aparecendo sol de meio-dia. Só que, tipo assim, eu não lembro se era 11. 11 e alguma coisa, eu não vi a hora que era. Era 11 horas, então, tipo assim, quase pra meio-dia. Era meio que mais ou menos óbvio que o sol ia estar meio quente. Meio não, tava muito quente mesmo. Acho que tá quente, sei lá fora. Vai tá quente. Vocês estão vendo esse brilho? Pois é, tudo isso é só de sol. Tá muito quente lá fora. Eu só não tô suando porque eu tinha acabado de tomar banho quando eu fui começar a fazer esses vídeos. E, assim, não tava aguentando ficar lá. Eu não tava aguentando a ficar naquele canto ali, porque tava muito sol, tava batendo um sol ali, que, tipo assim, não tava bom pra mim. E eu tô com uma roupa, porque eu estudo de manhã, né? Então, de manhãzinha, lá pra 6, 7 horas, é um pouco gelado. Tem dia que tá calor, mas é um pouco gelado. Aí minha cachorra tá brincando aqui, gente. Eu começando ela brincando com meu pé. Aí, é um pouco gelado, assim. Então eu tenho que colocar uma calça que me esquente e uma blusa, assim, que me, né, e um uniforme. E eu levo blusa, viu, gente? Eu não vou com a blusa, não. Só que a minha calça que eu tava, ela é um pouquinho quente. Ela não é uma calça que esquenta muito. Tipo assim, ela esquentou, porque não tava muito frio. Mas quando deu calor, me deu muito calor, porque ela esquentou, sabe? O sol bateu e deu uma esquentadinha e deu no que deu. Esquentou e eu comecei a suar. Comecei a suar. Eu falei, gente, eu vou pra lá, no outro cantinho da escola. Quando eu for pra escola amanhã, não, na próxima quarta, eu faço um vídeo mostrando os cantinhos que eu fiquei e onde eu fico. Aí eu faço pra vocês, tá bom? Pra vocês verem. E. Peraí, gente, que eu tô falando aqui e às vezes eu me perco na palavra. E eu fui pro outro canto, que foi o canto que eu fiquei hoje, né? Porque tava muito sol, não tava aguentando, porque eu já tava suando, tava quase passando mal, entendeu? Porque tava muito quente, eu já tava sentindo a minha pele, assim, quente, sabe? Como se ela estivesse quase fervendo, entendeu? Como se ela estivesse doendo. Então, aí eu saí e fui pra sombra, que tem lá o cantinho que tem, é bom, tem uma sombra. E eu fui pra lá. Só que lá tem um quiosque. Uns alunos estavam na quadra se preparando para, né, Ai, como é que é o nome? Pro interclasse, né? Estavam se preparando pro interclasse, eles estavam jogando lá, né? As meninas contra os meninos, né? Não vai ser assim, tá? Vai ser menina contra menino contra menino, mas eles estavam treinando entre eles, né? E as meninas treinando pra precisar era boa e as meninas treinando pra, né? Ir bem no jogo. Aí, gente, tá, beleza. E tinha uns que provavelmente não iam participar. Eu acho que iam uns que não iam participar. Porque eles estavam no quiosque. Nos quiosques realmente fica, né? Não vai muito pra quadra pra jogar. Porque a quadra é mais pra quem tá jogando futebol. E tem cantinho lá que é pro vôlei ali, ó. O quiosque pra quem quer ficar de boa e jogar um ping-pong. Aí, tá, beleza. Só que eu tava naquele cantinho, ele é mais ou menos próximo. E eu canto um pouquinho alto, sim, porque essa graça, preciosa graça, maravilhosa graça, ele me salvou com graça, Cristo vive o eterno, para todo sempre, ele reinará. Eu não canto pra mim, eu não canto bem.
Mas tinha um bichinho lá que eu comecei a conversar com o bichinho. Depois disso, eu comecei a falar com ele, eu cantei e ele começou a dançar. Então, bem dizer, eu acho que nunca ficou mal assim. Mas aí eu tava cantando assim, sabe? Não é, esse aí é o refrão, tá? Eu tava cantando e tudo mais. E quando chegou essa parte que eu cantei meio assim, meio alto. Então, acabou que eles ouviram, que eles começaram a me ver cantando, que eles começaram a reparar o que eu tava fazendo, o que é que eu tava, entendeu? Falando. E aí, ela chegou. A fulaninha, porque antes eu falei da fulana, agora eu vou falar da fulaninha. Eu vou chamar essa pessoinha de fulaninha, tá, gente? Eu não vou dar nomes. Não vou falar o nome deles aqui. E aí a fulaninha, ela chegou, falou que pessoa, sei lá o quê, conversou comigo, me perguntou o que eu tava fazendo, o que eu tava cantando. Falei, entendeu? Ela, tá, beleza. Aí ela pediu pra me cantar mais alto, porque eles queriam ouvir o que eu tava falando. Eu falei, tá, beleza, tudo bem. Aí ela me disse pra mim chegar lá no quiosque. Tipo assim, eu tava aqui e o quiosque tava aqui. É mais ou menos isso, tá? Não é muito distante, mas tá um pouquinho distante. É tipo isso. Aí ela fez eu sair daqui pra vir aqui, pra poder... pra mim poder cantar pra eles. Mas eu falei, gente, eu já vou logo avisando. Eu não sou cantora, eu não sou uma cantora profissional, eu não sei cantar. Eu não sou uma pessoa que sabe fazer aqueles negócios lá, mas meu sonho é virar uma cantora. Eu quero sim ser uma cantora, mas no simples. Com o tempo eu vou aprendendo e assim eu vou. Então, eles pediam, eu cantei. Só que quando eu tava cantando, eles estavam vendo, tudo bem, normal, eles estavam vendo. Só que eu tava olhando pro celular, eu fingi que esse o celular, tava assim, ó. Só que, tipo assim, eu tava olhando pro celular, mas eu também tava meio olhando pra eles. Então eu tava vendo que eles estavam rindo. Eu tava vendo que eles estavam rindo eu cantando. Eu vi que eles não estavam, eles não pediam pra mim cantar, porque eles realmente se interessavam. É porque eles queriam zoar de mim. Tudo bem, escola. É escola, né? O que eles não fazem na escola? E, tipo assim, eu me mantinha calma. Porque, tá, claramente eu não canto bem, é normal. E uma das minhas colegas, no meio do hino, ela me falou pra parar. E eu fiquei, tipo, você não tinha me pedido? Aí eu parei. Aí quando ela, não, canta, canta, aí elas pediram pra mim cantar. Aí eu voltei no começo, comecei de novo e eles estavam rindo mais. Estavam rindo mais, mais, mais. E eu não sou besta. Eu vi que eles estavam rindo. Mas eu deixei. Deixei isso. E então, e aí acabou o louvor. Eu disse, acabou, tá? Pronto. Saí, ela não pode continuar aí, viu? Você tá legal, tá legal. Falou assim, o fulano, tá? Não foi a fulaninha. Foi um fulano, agora foi um menino que tinha falado, tá legal, continua aí, tá legal, tá legal. E eu vi que eles estavam rindo, falando pra mim continuar pra eles ir mais. Mas eles zombarem mais. Porque eu realmente, eu tava cantando de uma forma que tava enchendo-me do Espírito Santo. Eu tava me enchendo ali de amor, que eu tava sentindo muita falta, porque eu quero adorar a Deus. Eu quero fazer o melhor pra Deus, eu não quero fazer o simples. Quero fazer o melhor. Então, eu continuei. Não liguei porque eles estavam falando, até porque eu tava falando pra Deus, não tava fazendo pra eles. Não tava fazendo para chamar a atenção. Eu estava fazendo para Cristo. Não foi pra chamar a atenção deles. E eu tava quieta no meu canto. Só que aí eu falei, pronto, agora já cantei, agora eu vou tentar aprender o gesto. Porque além do louvor, que a gente vai cantar, a gente vai fazer o gesto, né? Eu não sei fazer, ainda tô aprendendo, mas esse aqui é só um pouquinho do gesto que tem, tá, gente? Esse aqui não é tudo, mas é um pedacinho. Né? Nem sei qual que é a parte daqui que eu aprendi. E eu tava fazendo gesto, aí eu falei, eu tava procurando um lugar pra apoiar meu celular, porque meu celular, ele não tem esse negócio de grude, então tem que ter algum lugar pra apoiar. Daqui onde que eu tava com sombra, não tinha lugar pra apoiar só no sol. Só que a gente só podia ficar do lado de fora. E onde tinha, era só no quiosque. Lá era o único lugar que tinha sombra mesmo e que dava pra apoiar. Só que eles estavam tudo lá, eles iam ficar zoando, vendo, tentando fazer, entendeu? Eu falei, não. E eu também não queria ficar lá porque eu tava desconfortável no meio deles. Não tava me sentindo bem, né? Zoando me. E eles estavam falando coisas que eu, sinceramente, não sou muito assim desses assuntos que eles falam. Então eu fiquei na minha. Voltei pro meu canto e fiquei na minha. Aí eu tava procurando lugar pra apoiar meu celular. Então eu apoiei meu celular em uma árvore lá, que eu consegui achar uma árvore, apoiei ela, meu celular lá, e me preparei. Calma, porque eu já tava nervosa, eu já tava tremendo assim, ó. Eu já tava assim, tremendo, falando calma, calma. Porque, gente, como eu falei no vídeo anterior, eu tenho ansiedade, entendeu? Eu tenho nervosismo, eu tenho meio que uma depressão. Então, eu tinha que tentar controlar pra me ter foco no que eu tava fazendo. E deixar, entendeu? Porque quem não, eu tava vendo que eles estavam vendo. Eu tava vendo que eles estavam zoando, eu tava vendo que eles estavam rindo, falando até pra professora. E eu vi, na hora que eu comecei o gesto, na hora que eu ia virar assim, eu tava vendo meus movimentos. Eu vi que a professora estava me olhando. E ela deu um sorriso, tipo, olha, legal. Só que eles estavam zoando. Eu sei que isso é uma forma de zoamento. E eu sei disso. E a professora até viu, mas ela nem. Ela deixou. E tá, tudo bem. Só que aí depois veio um outro fulaninho, não é o outro fulano, tá? Outro fulano homem. E me perguntou o que eu tava fazendo. Eu disse que eu estava fazendo, ensaiando, igual normalmente. Ele me perguntou o que eu estava fazendo, o que eu estava dançando. Eu falei, não estou dançando, eu estou fazendo gestos. Me perguntou pra quê, pra onde. E eu falei, eu estou me ensaiando. Ele perguntou por que eu estou. Aí eu falei, eu tô me ensaiando por conta geral. Tô tentando aprender o gesto, tô tentando fazer as coisas e tudo mais. E aí ele falou, ah, tá legal. E foi. E também o Bruno que tava rindo meio também. Só que aí eu nem deixei, né? Normal. Bom, entre aspas, né? Mas tá. Aí eu fiquei de boa. Aí eu terminei de ensaiar a coreografia, voltei pra ensaiar o louvor normal, ensaiei umas 2, 3 vezes, aí eu comecei a falar com o Calanguinho lá. Gente, sério, pra mim a amizade mais verdadeira que tem é dos animais. E pra mim o Calanguinho ia ser uma ótima amizade, tá? Pra você que, tipo, cara, você falou com o Calango. Eu falo mesmo, qual que é o problema de eu falar com o animal? Falei mesmo com o Calango. Então eu comecei a contar. Aí ele falou, olha, eu não canto muito bem, mas você acha que eu canto bem? Se eu canto bem, você não mexe a cabeça. Ele tava me ouvindo, aí tava fazendo assim. Aí eu comecei a cantar e começou a fazer assim com a cabecinha. Meio que assim com a cabeça. Aí eu falei, então eu canto bem.
eu continuei. Eu falei pra ele que podia continuar. Ele mexeu um pouquinho, continuei, cantei mais umas vezes. Só que, Só que meio que na segunda vez que eu tava cantando, quando eu tava em cima, porque eu achei tipo um bueiro ali, era um negócio cadeado, eu fiquei lá em cima. Eu achei que lá ia ficar bom. Então eu fiquei lá, cantando pro calanguinho e fazendo tudo mais que eu falei. Então eu fiquei fazendo isso. E eu vi que eles estavam olhando, tipo assim, eles não estavam mais olhando e rindo. Ele deu uma olhada, tipo. E parou. Uma olhadinha, tipo, parou. Entendeu? Eu gosto, tipo, não. E depois voltar pra conversa deles. Mas, como eu disse, não me importa se eles estão olhando, se eles estão rindo, não me importo com isso. Só que aí eu comecei a sentir uma presença diferente nas 2 últimas vezes que eu tava. Quando eu subi aqui em cima daquele negócio quadrado, eu comecei a sentir uma coisa diferente no meu coração. Eu comecei a sentir uma vontade de adorar Deus, uma vontade de pedir aquilo que eu tô. Eu não vou falar aqui porque é um assunto muito assim, né? Sonho e pai. Eu não vou contar tudo aqui também, é só uma coisa. É tipo assim, não vou dar tantos detalhes assim. Eu tava sentindo aquela vontade de adorar a Deus. Então, eu aproveitei aquele lugar, ele é limpinho, não tinha muita coisa, não ia me sujar. E também se me sujasse, também jogaria ali. Mesmo se fosse, eu faria aquilo que eu fiz. Então, eu troquei, eu terminei o louvor que eu estava cantando e eu coloquei esse. Esse louvor me fez repensar muita coisa que eu fiz. Tudo aquilo nas semanas atrasadas desse ano. Porque assim, eu já errei muito só esse ano. E minha meta de 2025 era fazer tudo pra Deus. Ser mais presente, ter um relacionamento mais do que profundo com Deus. Porque eu tinha, sim, um relacionamento com Deus. Mas ele era um relacionamento bem assim. Não era, ele era profundo, mas não era tão profundo, entendeu? E eu queria uma coisa mais profunda. Minha cachorra roubou minha capivara. Eu tenho que entender que a capivara não é dela. Bem mordendo minha capivara, acho que eu não vi. Desculpa, viu? Eu vou ter parado. Aí, então, eu senti, então eu fiz aqui, eu coloquei essa aqui. E ela me fez repensar muita coisa na minha vida. Entendeu? Que eu fiz nessas semanas aí. Então, eu parei e comecei a cantar. Eu me senti naquela música. E ela na música fala, tipo, que amor é esse? E eu me derreti no chão, me ajoelhei, comecei a cantar e pensei, pai, que amor é esse? Porque você me escolheu? Porque eu? Porque isso tá acontecendo comigo? Então, aí que começa o que deu no que deu, né? Chegou a fulaninha, que eu falei anteriormente, lembra da fulaninha? Então, chegou fulaninha, ela tava assim, tipo assim, eu não vi que horas que ela veio, porque eu tava de olho fechado. Eu estava meio que bem, eu tava chorando, eu tava sério, pedindo. Olha, eu não ia falar, mas eu tô pedindo socorro a Deus. Porque eu preciso muito da ajuda dele. Porque é uma guerra espiritual muito fortíssima que tá acontecendo, porque a minha alma tá, tipo assim, entre o mundo, mas tá entre Deus. Porque eu sei que eu sou de lá, mas a minha carne tá querendo falar mais alto. E eu tô pedindo ajuda pra Deus pra que eu consiga, entendeu? Lutar com a carne. Que o Espírito Santo volte para mim, para que eu possa deixar a carne fraca, que até eu quero que o Espírito Santo venha até que não haja mais espaço para a carne. E aí, por causa dessa minha adoração, ela sentou ali, não sei que ela tinha chegado lá, sentou lá, e aí ela, não sei quantos minutos, ela tava lá me vendo, olhando, pedindo, falando com Deus. Eu não tô falando, tipo assim, na cabeça, tá falando em voz mesmo, só que não alto, muito alto, tava cantando meio baixo. Então, eu tava conversando com Deus assim, normalmente, no meu momento, como sempre faço, só que de uma forma diferenciada. E aí que começou. Aí que veio. Ela me fez uma pergunta. Ela tinha perguntado assim, a fulana tinha perguntado assim, por que você tá aqui? Por que você tá chorando? Aí eu falei pra ela, nada, tô falando com Deus, né? Normal, tô falando com Deus. Ela, tá. Aí veio também uns meninos também, eu acho que eles estavam também. Ela, mas ela tava ensaiando, tá. Aí os meninos saiu, ela continuou, me fez uma pergunta, eu respondi. E aí ela começou meio que, tipo, a debater comigo, sabe? Sobre, eu não gosto de falar isso, mas eu vou ter que falar. Sobre religião. Gente, pra mim não existe isso. Tudo bem, se é sua opinião, eu vou aceitar você. Tudo bem, eu tenho a minha, você tem a sua e nós respeitamos. Tudo jóia, eu respeito você. Não vou deixar de falar com você só porque você segue uma coisa. Se você for legal, alguma coisa, eu gostar de você, eu vou falar com você, não tem problema. Só que tem porém, eu não vou fazer aquilo que você faz. Eu não vou. Você tá falando pra mim fazer e eu vou lá fazer, entendeu? Tipo assim, eu não vou, óbvio. Só que ela começou a debater comigo, entendeu? Eu falei pra ela de todo o meu coração mesmo. Que eu gosto muito da fulaninha. Que eu realmente gosto de que ela seja minha amiga. Ela não é minha amiga, ela é minha colega, mas eu gosto muito mesmo dela. Mas, não muito mais, mas tá. Continuo gostando muito dela. Então ela começou a falar comigo, ela disse também gostava muito mais de mim. E, né, ela começou a me falar coisas, debater coisas, falar coisas que não era bem o que eu tinha planejado. Porque eu só tava no meu canto quieto, não tava fazendo nada de errado com ela. Então, eu disse que provavelmente já tem umas 3 etapas e acabou que vai estar tendo. Então, até a parte 3 é essa minha explicação. Então, eu agradeço você que tenha ficado aqui no meu vídeo. Eu espero que você já tenha deixado o like, comentado, se inscrevido no canal, para assistir todos os vídeos, ativar o sininho para todo vídeo. Então, beijinho, borboletinhas. Até o próximo vídeo do meu canal, que é a continuação desse, tá bom?